É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 129, cujo título é Serviço de Salvação, e que está em Atos, capítulo 2, versículo 21. Nosso canal do YouTube estão disponibilizadas todas as palestras. Acesse e ative o sininho para ser avisado de novas postagens. E para falar sobre o tema Serviço de Salvação, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Daniela Gonçalves, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite, que alegria estar aqui falando desse tema tão importante. E quando eu recebi esse convite, fui ler o texto e pensei, eita, falar de salvação. Vamos lá, um texto extremamente complexo. À primeira vista parece ser algo simples, que a gente ouve falar de salvação o tempo todo, desde que o mundo é mundo, desde que Jesus veio, que a gente ouve falar que Jesus veio salvar, que Jesus salva. E esse texto ainda nos complica a situação, porque olha como que ele começa. Serviço de salvação, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Complicou a minha vida, Basta invocar o nome do Senhor que será salvo. Aí aqui hoje nós vamos ver se é isso mesmo, se basta invocar. O que a gente precisa fazer para ser salvo e o que é salvação. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? Eu tive a curiosidade de saber de onde que encontra nos Atos essa passagem. Ela está em Atos 2, 21. Atos é um livro da Bíblia, do Segundo Testamento, do Novo Testamento. E ele foi escrito por Lucas. E Atos fala desse momento da ascensão de Cristo e da vida dos apóstolos após a morte de Cristo. O que eles fizeram? Como é que eles fizeram para exercer, para falar do cristianismo, para trazer o cristianismo, para viver o cristianismo? Porque Jesus foi perseguido, foi morto, por causa do cristianismo, por causa da sua missão, da sua vinda. Como é que os apóstolos fizeram? Então, em Atos tem, fala disso. E nessa passagem específica, ela está em Pentecostes. Quem sabe o que é Pentecostes? A gente ouve falar muito na Igreja Católica, nos nossos. Isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Pentecostes, a gente pode entender, para a gente contextualizar, é uma festa ou uma celebração judaica, onde vem celebrar deixa eu ver aqui minha colinha. Vou tirar o livrinho aqui, tá, gente? Só um minutinho. Minha cola vai me ajudar aqui. Isso. Pentecostes é uma festa judaica que acontece 50 dias após a Páscoa para celebrar o recebimento, a revelação da Torá. O que é Torá? A Bíblia judaica, onde tem os mandamentos de Moisés, Então, Pentecostes era uma celebração que acontecia naquela época. Acontecia muito antes de Jesus, para celebrar a vinda da Torá, para celebrar essa revelação. Então, Pentecostes significa um momento onde algo é para celebrar que algo foi revelado. E isso é uma informação importante. Então, algo foi revelado para os judeus com a Torá. Leis, que trouxe a ideia do Deus único, que a gente sabe, e era uma celebração, e é uma celebração muito importante.
E para o cristianismo, o que aconteceu? Quando Jesus veio, e antes dele ser crucificado, ele disse para os apóstolos que era para eles revelarem o cristianismo, a sua vinda, as suas leis, o que ele veio fazer aqui, o reino de Deus, em Pentecostes. Fazer isso no momento de Pentecostes. Porque isso tinha a ver com uma tradição judaica, né? E aí, assim, fizeram os apóstolos, né? No dia de Pentecostes, eles foram para uma praça, se reuniram com os apóstolos, tinham pessoas de vários lugares, e lá, eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que é bom ler na íntegra, o que aconteceu. Ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente, surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas como fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou-se uma delas. Então, cada língua de fogo desceu sobre cada apóstolo ali naquele momento, Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, lá na tradição judaica, é um dos nomes que era dado para Deus. Né? Quando queria dizer que Deus estava revelando algo, então dava-se o nome de Espírito Santo. Então, vamos lá, todos ficaram cheios, os apóstolos, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia declarar. Estavam residindo em Jerusalém judeus, varões piedosos, de todas as nações, dos que estão debaixo do céu. Ao surgir esta voz, reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em seu próprio dialeto. Extasiados e maravilhados diziam: Vede, não são todos galileus esses que estão falando? E como nós estamos ouvindo cada um em nosso próprio dialeto? Partos, metos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, perto de Cirene, romanos, que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, estão ouvindo eles falando em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, todos esses, todos, de todas as raças, de todos os tipos, de todos os lugares, estavam ouvindo aquelas leis, aquelas ideias do cristianismo em sua própria língua. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque todo mundo entendeu a mesma mensagem. Tinha alguma coisa acontecendo. E aí, todos extasiados e confusos diziam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, ridicularizando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados, né? Beberam. Pedro, pondo-se de pé, com os 11, levantou a sua voz e lhes declarou: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, pois esses homens não estão embriagados, como vós supondes, já que é a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito através do profeta. E será que, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, vossos anciãos sonharão, filhas profetizarão, verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e profetizarão. Concederei prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. Sangue, fogo e
exalação de fumo, o sol se transformará em treva e a lua em sangue, antes de vir o grande e notável dia do Senhor. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aqui que ele fala, nesse momento ele fala. Vamos tentar entender isso. Não é porque ele não disse à toa. Alguma coisa ele queria dizer com isso, né? Então vamos lá. Mais ou menos ficou claro, gente, o que aconteceu naquele dia, naquele momento, naquela celebração? Naquele momento, os apóstolos de Jesus aproveitaram o momento da festa de Pentecostes, dessa celebração que já era uma celebração para falar de uma revelação da Torá, para trazer a revelação cristã. Então, de uma certa forma, estava todo mundo ali esperando algo, né? Estava todo mundo ali para celebrar algo que foi revelado, que foi recebido. E se a gente pensar sobre isso, a cultura daquela época, as pessoas tinham essa ligação espiritual através de uma profecia, de algo que era revelado, não é verdade? Isso era muito comum, a gente vê isso muito na Bíblia. E ali naquele momento foi revelado através daquelas línguas as leis de Jesus. Que leis são essas? E o que Jesus trouxe de novo? Jesus trouxe de novo, gente, a tia Torá. Lei de amor, de justiça e de caridade, exemplificada nos seus atos a todo momento. Né? Através dos seus atos, da sua experiência com aquele povo, com aqueles apóstolos, das suas parábolas, a lei de amor, de justiça e de caridade. Essa lei, ela cabe um estudo, uma palestra, um encontro de 3 dias, de não sei quantos dias, para a gente poder aprofundar, mas é sobre isso que eu acho que a gente vem falar todos os dias aqui. Quando o Naron trouxe a prece, oração de São Francisco, eu pensei nessa música semana inteira em propor para o Mateus, para quando a gente voltar, a gente cantar essa música, porque essa música é um hino do Evangelho. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Ela é um hino do Evangelho. Né? Francisco de Assis foi um hino vivo do Evangelho. E aí é isso, é sobre isso que a gente está falando aqui. Né? É sobre isso que esse texto fala. Vamos lá, né? Esse reino de Deus, né, porque Jesus, quando ele vem, ele fala de um reino onde todos cabem. Porque naquela época os judeus, né, eles eram escravizados por Roma. Né? Então, ele fala de um reino onde todo mundo ia ser livre, ia ser liberto. E que todo mundo cabia, independente da raça, da cor, independente de qualquer coisa, todo mundo cabia. Quem quisesse, cabia naquele reino. Né? Era sobre isso que ele estava falando naquele momento, para aquele povo. Né? Só que aquele povo, parte daquele povo, e eu acho que muitos de nós ainda, não entendemos ainda o que é esse reino de Deus. Naquela época, se a gente pensar bem, o que eles esperavam de Jesus? O que Judas, nosso querido Judas, porque ele é querido, sim, porque é um apóstolo, né, que esteve com Jesus e que a gente sabe da trajetória dele, a trajetória depois. Ele acreditava que Jesus veio para sair matando aqui os romanos, tudo, e acabar com aquela dor daquele povo, e que ele ia glorificar no meio de todo mundo, e que isso que era o reino de Deus na terra. Ele esperava um reino de Deus na terra. Né? E aí eu acho que muitos de nós estamos esperando e buscando, todos os dias, a todo momento, a toda hora, o reino de Deus na terra. Eu acho que a gente está fazendo isso. Né? Mas naquele momento, os apóstolos, naquele momento de Pentecostes, quando eles falam isso, eles não estão falando desse reino de Deus, estão falando do reino de Deus que Jesus propôs. Onde eu perdoo o outro, onde houver discórdia, que eu leve o amor, que eu leve a união, que eu leve a fé. Um reino de justiça, de amor e de caridade. Né? É muito diferente. E aí, sim.
Sim, nós vamos falar disso. A gente quer, né, viver isso um pouquinho, em alguns minutos, quando a gente vem aqui se reunir e celebrar. E celebrar isso. A união, a paz, o amor, a fraternidade, a caridade, se há a ver com as nossas dificuldades, se há a ver com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. A gente está buscando isso aqui. Deve ser isso aqui que a gente vem fazer aqui. Experimentar um pouquinho disso. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente ia para os encontros espíritas de jovens, e era lá em Formiga, e era um negócio incrível, assim. Aí a gente entrava lá, ficava 4 dias lá. Gente, parecia que a gente estava no nosso lar. Não, a gente achava que a gente estava no nosso lar, né? Que a gente andava mais leve, a gente cantava, e a gente abraçava o tempo inteiro, a gente era muito jovenzinho. Então, assim, não tinha música não, mas a gente ficava abraçado assim, ó. É experimentando um pouquinho disso, que a gente acha que a gente nem sabe o que é o reino de Deus ainda em nós. E para ele ser na terra, ele tem que ser em nós, né? Primeiro, senão não tem jeito. E a gente achava que estava experimentando um pouquinho aqui. E tinha uma energia espiritual muito forte nesses encontros. E quando a gente saía desses 4 dias, dava um negócio, assim, uma quebra energética mesmo. Né? Porque a gente estava ali aqueles dias experimentando um outro tipo de energia. Porque estava todo mundo no mesmo objetivo, querendo a mesma coisa, né? E a gente voltava e tinha um choque assim, energético mesmo. E isso é muito natural acontecer. Né? Às vezes, quando isso acontece a todo momento. Às vezes a gente está aqui partilhando um momento gostoso e você chega, e não quer dizer que a gente está aqui perfeito, não tem ninguém perfeito aqui. Nós estamos aqui buscando, correndo atrás, mas aqui a gente consegue, de uma certa forma, entender que a gente precisa avançar um pouquinho aqui dentro. Que a gente precisa olhar para o outro com mais caridade. A gente pode até ter raiva, porque aqui a gente tem raiva também, às vezes, né? Alguém faz uma coisa que você não gosta, faz de um jeito que você não gosta, fala uma coisa que você não gosta, mas você entende que você precisa olhar com mais caridade, porque você também erra. Você não é perfeita, que a gente está aqui para aprender junto. E aí a coisa muda um pouco, assim, vira, né? Porque é isso que a gente está para fazer aqui. E aí, gente, vou ler aqui, porque eu acho que vai ser rico ler e trazer o que eu preparei aqui. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. O que é salvação para o Espiritismo? Tem alguém que não vai ser salvo nesse planeta, ou nesse mundo, em qualquer planeta que exista, ou em qualquer lugar, sei lá de mais onde, né? Porque a gente... Tem alguém que não vai ser salvo, que não vai se transformar, que não vai evoluir, que não vai avançar? Existe essa possibilidade na ótica espírita? Não. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Todos serão salvos em algum momento do seu processo de evolução. Então, para nós, todos serão salvos em algum momento. E aqui está falando que e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vai entender o que é esse invocar o nome do Senhor. Os espíritos mais renitentes no mal, aqueles que você fala assim, nossa Senhora, que a gente vê lá no noticiário, aqueles casos difíceis que causam aquela dor na gente. Se ele invocar verdadeiramente o amparo do Senhor, ele vai ser salvo. A gente acha ainda que invocar é daqui para cá. Mas invocar não é daqui para cá. Ó Senhor, me ajuda. Não é isso. Tem um processo a ser feito. Aí a gente faz isso, né? Muito. Depende de como. Se eu julgar tudo para o Senhor,
e não fizer nada da minha parte, ficar só, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, a gente vai ficar numa queixa danada. O texto está falando disso. Não está? Ó Senhor, me ajuda. Não, e assim, eu estava conversando com o Gleison lá em casa, e a gente vendo o texto, né, porque a gente gostou do texto, achou o texto interessante. E olha para vocês verem como que é a coisa. Vamos pensar um jogo de futebol. De um lado tem o goleiro. Do outro lado tem a pessoa que vai fazer o pênalti. O goleiro está lá, ó Senhor Jesus, me ajuda, me ampara, me ajuda. O outro que vai tentar fazer o gol, ó Senhor, me ajuda, me ampara, não sei o quê. Quem que vai ajudar a gente? Porque a gente ainda está tão material nessa invocação, a gente invoca com tanta materialidade, que é como se Deus tivesse que escolher um lado. Aí aquele que ganha, Deus me ajudou, Deus me salvou, Deus estava comigo. Ele escolheu um lado, então? Tem hora que ele é atleticano, tem hora que é cruzeirense, tem hora que é... Como é isso? Porque naquele momento em que ele invoca, ele está invocando essa energia dentro dele. Divina dentro dele. Seja ela qual for, no nível que for, do jeito que ele... Todos nós temos uma energia divina, né? Não tem nível, mas o que ele conseguia acessar daquilo, naquele momento. Não é Deus que vai e fala assim, não, hoje vai ser o atleticano, tadinha, estão precisando... Não, o Cruzeiro, não vou falar não, de qual time que eu torço, melhor não. Mas hoje vai ser aquele ali, né? Aquele lá, porque está precisando e tal, foi para a 2ª divisão. Não vou falar qual que é o time que eu torço. Mas assim, né? Não, gente, não vai escolher um lado. Ele não escolhe um lado. Ele está... A gente é que consegue, na verdade, acessar essa energia divina dentro da gente ou não. O movimento é nosso, de invocar. De invocar. Não é Deus que vem passar. Porque senão ele ia escolher. Nós já estamos salvos. Ponto. Depende que a gente invoque. A gente já está. Não é isso que a gente não entende. Vamos lá. Opa. É forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Quando que isso geralmente acontece com a gente? Gente, os meus negócios. Pode falar, gente. Hã? Geralmente a gente recorre quando dói. É quando alguma coisa sai do nosso controle. E a gente está num momento atual da humanidade que a gente acha que a gente tem controle de tudo. É ou não é? Porque a gente é tecnológico, porque está tudo aí assim, né? Uma tecnologia que a gente consegue acessar, que a gente consegue saber quando que vai chover, quando tem furacão, quando tem isso, quando tem aquilo. E eu olho o aplicativo, eu olho isso, eu controlo tudo, eu controlo todo mundo, eu fico ligado. Então, eu vou conseguir prevenir, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu tomo remédio para isso, para aquilo, eu vou prevenir tudo. Eu vou vencer esse jogo. Estou falando que a gente não pode se cuidar, não, gente. Mas a gente está num mundo onde a gente acha que a gente controla tudo. E a gente não controla. E aí, quando a gente não controla, e vem as adversidades, que é uma doença, que é uma morte, que é a perda de um trabalho, que é a perda de um afeto, que é algum tipo de desavença com alguém que a gente ama muito, a gente faz o quê? A gente... em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Auxiliam, gente. São meio. São meio, sim. É o meio que a gente usa. Mas não salva. E aí a gente perde o dinheiro, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, eu vou conseguir, fico doente. Não é que não podemos pedir força para dar conta de lidar com as adversidades.
Ai, meu Deus, me cura, me ajuda, me cura, eu preciso curar. E se eu não curar, eu vou acabar. E é a nossa. E a gente cai numa lamentação. A gente cai numa lamentação. A gente não aprende com a experiência que nos é trazida. Porque a gente ainda acha que estamos falando de um reino material. A gente não entendeu que o que Jesus vem ensinar para a gente é um reino espiritual. E quando a gente muda essa lógica, essa chave, e para de olhar para a vida como uma vida material, mas como uma vida material como meio para eu avançar espiritualmente, porque a minha vida verdadeira ela é espiritual, eu tenho que entender que o que me acontece é algum tipo de lição. Porque essa terra é uma escola. E eu estou aqui para aprender alguma coisa. E eu preciso, claro, buscar recursos para lidar com isso. Mas não tem uma folha que cai do céu sem que Deus queira. Então, se acontece alguma coisa, eu preciso ver o que está acontecendo. O que é isso? Olha o que ele fala. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. E aí eu chamo a atenção para questões fundamentais. O que são as nossas questões fundamentais? As questões fundamentais do corpo, quais são? O que o corpo precisa para estar vivo? Água, boa alimentação, noite de sono, água, né? A gente sabe que atividade física, né, Lília, que ela fala comigo. Pois é, aí já é o espírito, não é? Pois é, aí são os alimentos, as necessidades, são as questões fundamentais. Ah, mas está doendo lidar com essa doença. Eu posso recorrer a Jesus? Claro que eu posso recorrer a Jesus. Tem uma dor vivida ali. Mas como eu vou recorrer a Jesus com isso? Se Ele não me curar, eu brigo com Ele? Porque Ele não me atendeu? E aí? Ele não me salvou? E se Ele não salvar o meu casamento, o meu namoro, o meu emprego, a minha falta de dinheiro, eu vou brigar com Deus? É isso que nós estamos fazendo aqui? É esse reino? Porque é isso que a gente faz. Né? É outra lógica. É outra lógica. E aí, invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recursos adequados. Não bastará, olha, invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recursos adequados para lidar com cada situação. Mas, às vezes, o que acontece? Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à experiência de nossa visão imperfeita. Não vai obedecer a nossa visão imperfeita, porque a gente vai querer, me dá mais dinheiro, não me tira daquele trabalho, não, me cura aqui. A gente dá um monte de ordem, né? Só que a gente fala bonitinho, oh, meu Deus do céu, não me... né? Porque a gente fala ainda bonitinho, mas a gente está dando ordem. Né? A gente quer ser atendido. Né? O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez ou contrariedade. Às vezes, o jeito da providência divina, dessa divindade em nós, nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. Para que a gente desperte o espírito, porque às vezes o espírito está dormindo.
E às vezes a gente precisa de algo para nos despertar. Então a gente invoca, Senhor, Senhor, serei salvo, mas serei salvo como? Serei salvo do quê? Serei salvo como? Serei salvo de quê? Do quê? De quem? Do outro? De mim mesmo? Do meu orgulho? Do meu egoísmo? Do meu apego? Da minha insistência, às vezes, em viver situações que me geram mal-estar, que me adoecem. Mas eu acho que é maravilhoso, porque a gente está num mundo que nos convoca o oposto disso. É ou não é, gente? É. E aí te faz dar uma contada, né? Te faz dar uma... Tem que dar um jeito, né? Nós estamos num mundo onde a lógica que impera é a lógica materialista. E não estou fazendo juízo de valor, é só uma análise que a gente precisa fazer. É uma lógica materialista. É um mundo capitalista, onde o objetivo é a gente ganhar, ganhar, ganhar e consumir. Alguém vive fora dessa lógica? A gente não passa a vida olhando esses negócios, essas redes sociais, que convoca a gente o tempo todo a consumir. E a gente trabalha, ganha, consumir. Gente, a gente acha que a gente nasceu para pagar boleto. Não é, Célia? Para pagar boleto. A gente acha que a gente nasceu para ser bem-sucedido profissionalmente. Isso não é fim, isso é meio. A gente não nasceu para ser bem-sucedido profissionalmente. É porque isso não é fim, é meio. É meio de evolução. Eu posso vir a ser bem-sucedida profissionalmente? Claro, gente. Mas isso não pode ser o fim da minha vida. Eu perder noite de sono, brigar com meu familiar porque eu não tenho tempo de convívio, porque o meu tempo é ficar 24 horas trabalhando, gastando meu tempo, achando que eu tenho que crescer profissionalmente. Gente, isso não é o fim. A gente não encarnou para isso. A gente encarnou para reaver as nossas questões íntimas, para amar, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a ser justo, para aprender a olhar para a gente, para o nosso espírito. Eu estava vendo uma psiquiatra falando, que eu até gosto de algumas coisas que ela fala, que a gente não tem tempo, e assim, é a nossa era, né? Porque hoje, nos primórdios, o contato com a natureza era muito forte, e se aprendia nessa relação com a natureza. E se aprendia sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o outro, através da natureza. E sabe o que a gente faz? A gente trabalha o ano inteiro, junta um dinheiro, vai para a praia. Nós, mineiros, então, adoramos ir para a praia. Aí a gente tira foto de um pôr do sol, vivendo a natureza, vivendo o pôr do sol. Um pôr do sol no ano, 2, 3 no máximo. É bonito, mas o pôr do sol ele está aí todos os dias, e a gente vê ele umas 3 vezes no ano, que a gente consegue olhar para ele. Nem sei se a gente espiritualmente sente aquela experiência, ou se a gente está mais preocupado em registrar e postar do que viver a experiência. Não é? E aí? Gente, está tudo virado. A gente não vive a lógica do Cristo, a lógica do Espírito. A gente vive a lógica materialista. Reino de Deus na Terra. A gente ainda não está vivendo o reino de Deus proposto por Cristo. E se eu falo isso, gente, de experiência, de avaliar isso na minha vida todos os dias. E me senti incomodada com isso. O que está acontecendo? Está tudo errado, está tudo desviado. A gente não está vivendo essa experiência que a gente veio para viver aqui. Pelo menos não na maioria do nosso tempo. A maior parte do nosso tempo a gente está vivendo essa loucura.
A gente não está parando e se dando conta de que eu sou um espírito, que eu estou evoluindo, que o outro está aqui, olhar para o outro, escutar. Escutar primeiro antes de responder, se colocar no lugar do outro. A coisa está virada, né? Ai, meu Deus, por onde que eu faço aqui para a gente poder caminhar? Para finalizar, né? E aí, muito bacana voltar no Pentecostes. Por quê? Porque se eu estou o tempo todo, rede social, consumo, trabalhar, eu não olho para o outro e não olho para mim e não consigo receber revelações. E aí eu digo, gente, de uma questão íntima. Sabe aqueles cliques que a gente tem assim quando a gente para e a gente faz assim, nossa senhora, fez sentido. Aquilo que estava confuso assim há meses, há anos até. Consegui virar, consegui linkar. A gente não se permite receber revelações. E aí, como que é importante? Porque para isso, no dia a dia, a gente ainda tem uma dificuldade. Mas como que é importante estar aqui? Não é para eu cumprir tabela, porque senão a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reproduzir no meio espírita, na nossa experiência espiritual, a ótica materialista. Vou na casa espírita para cumprir meu protocolo, porque eu quero ir para o nosso lar, porque eu quero bônus horas, porque eu quero ser caridoso, e todo mundo vai olhar para ela e falar assim, nossa, ela é caridosa. Então eu não cresço profissionalmente, mas eu cresço espiritualmente aos olhos de todo mundo e de mim mesma, que eu vou me achar, né? E a gente começa a se achar, estou evoluída. Não, gente, não é esse o sentido. Né? Não é esse o sentido. Não é para isso. A gente está aqui para a gente conectar com essa energia divina. Para a gente olhar para o outro. Quando a Lília falou, eu achei tão bacana dos estudos, o jeito que você falou foi com tanto afeto. Você falou assim, a gente senta aqui, a gente estuda, a gente se olha, a gente conversa. Ai, foi tão gostoso, deu vontade de dizer, não, vou lá, né? Que é isso, a gente está aqui para isso, para essa troca. A cantina lá embaixo, gente, a princípio, quando pensamos essa ideia, era para alimentar pessoas que precisam e ainda é. Só que a gente foi entendendo que a espiritualidade estava nos dando um outro recado, que era para a gente conviver, que era para a gente se ver, que era para a gente se olhar, para a gente trocar energia, para a gente sentar à mesa junto. Porque Jesus sentava à mesa com os apóstolos, ele comia com os apóstolos, ele lavou os pés dos apóstolos, naquela passagem tão linda. Ele dormia com os apóstolos, gente, ele convivia. E aí a cantina, a gente percebeu que a espiritualidade trouxe para a gente com essa experiência para essa casa. Porque a gente troca, porque a gente está mais juntinho, a gente está perto, a gente conversa, a gente senta à mesa juntos, a gente partilha. É isso que a gente vai fazer aqui. E tentar conectar com algo que tem no livro do Emmanuel, que eu vou já partir para o final. Só uma coisa. Receber, eu acho que eu não acabei o texto, né? Acabei? Não. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. Aparece aquela pessoa para te dar um consolo no momento que está doído, que está sofrendo. Você recebe a ajuda que você nem sabe de onde. Aparece, gente, só não é do jeito que a gente quer. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, o Cristo vai nos escutar e nos trazer isso de acordo com cada um, com a necessidade de cada um de nós, porque Cristo, a providência divina, conhece cada um de nós pelo nome, intimamente. Isso Jesus já dizia. É pelo nome.
Então, a gente não precisa ter dúvida disso, né? E receber essa ajuda de Deus, Senhor, faça o que quiser, né? Que é o que a gente assim fica pedindo e tentando, né? Aceitar isso. É um exercício de humildade, porque aí eu saio do controle. É o que Deus quer, porque eu confio ou eu não confio. É um exercício de humildade que a gente precisa trabalhar todos os dias, porque ainda é difícil para a gente quer controlar tudo. A gente acha que a gente sabe mais que Deus. Né? E aí, para finalizar, tem uma frase do Emmanuel que ele fala que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Reflexo. Mas ele só reflete se eu limpar o meu coração. Se eu permitir, se eu me colocar a trabalho íntimo, para que eu consiga refletir esse amor puro. Porque isso é possível, mas a gente tem um trabalho para fazer. E aí a gente vai invocar e vai ser salvo, porque tem um trabalho a ser feito. Essa invocação é de dentro para fora. É profunda, né? E a gente precisa, pode e deve confiar no amor divino. Muito obrigada a todos vocês. Conheço. Falta vencer uma coisa que eu acho que todos nós precisamos, porque nós não estamos longe disso. A gente acha que está o orgulho e o egoísmo, que a gente pode colocar no que traz no Livro dos Espíritos, o interesse pessoal. Das mães, né, que punham os meninos igual a senhora colocava, vocês vão abraçar até vocês fazer as pazes. Ficar aí umas 3 horas abraçados, né? Fazia isso com a gente. Não dá. Por quê? Tem muitos interesses pessoais, políticos, econômicos envolvidos, que faz parte da materialidade, infelizmente, do nosso planeta, que é um planeta pautado numa materialidade, no orgulho e no egoísmo. Quando a gente vencer o interesse pessoal, eu acho que é um caminho bem grande para a gente vencer essas guerras. Mas é um caminho. Né? A gente tem muita coisa. Então, como a gente não consegue fazer isso lá, nós vamos ter que vencer os interesses pessoais aqui. Porque nós temos o orgulho e o egoísmo aqui, que eu acho que se a gente começa a trabalhar aqui, a gente começa a reverberar isso lançando. Mas se eu não trabalho aqui, não vai adiantar. É de cada um, é uma luta, gente, é uma trajetória de cada um de nós mesmo, né? É nos colocar a trabalho mesmo. Muito obrigada, boa noite, foi um prazer, né? E foi muito aprendizado esse texto.